Meus caros, hoje foi o dia em que morreu Oliveira Costa. Foi o protagonista da maior burla da justiça portuguesa, segundo o próprio tribunal. Acabou por ser condenado a 15 anos de cadeia, dos quais passou na prisão 0 minutos, 0 segundos. Se tivesse sido detido e continuado preso em 2008, pelo menos 12 anos ainda passava na cadeia. Assim passou lá 0 horas. É o exemplo acabado do que é justiça em Portugal. Quando se tem bons advogados, advogados de muitos milhares, dezenas, centenas de milhares, a justiça alonga-se, 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 até que depois, quando ela vem, não serve para nada, como foi exatamente o caso de hoje. Vejam até ao fim esta peça maravilhosa da TVI, que depois no final falamos mais um bocadinho e vou-vos chamar a atenção para mais 2 pequeninos assuntos que estão relacionados direta e indiretamente com este. Até já. Morreu Oliveira Costa, antigo presidente do BPN, por causa da falência do banco. Oliveira Costa foi condenado a 15 anos de prisão com pena única. Chegou a ser detido, mas depois libertado. Acabou por falecer sem cumprir a pena. Tinha 84 anos. José Oliveira Costa saltou para a ribalta pelas mãos de Aníbal Cavaco Silva. Era formado em Economia, foi integrado na Companhia Portuguesa de Celuloses, assumiu funções como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 1987. Durante vários anos manteve a aura de homem sério e respeitável. Tempos depois, caiu em desgraça. Acha que a pena é razoável? O período de ascensão continuou quando saiu do governo, em 1991. Seguiu para o Banco Europeu de Investimentos como representante de Portugal. 3 anos depois estava de regresso, assumiu a presidência do Conselho de Administração do Finibanco e em 98 passou a ser presidente do BPN, o Banco Português de Negócios, fundado 5 anos antes. Até 2005 fez várias aquisições, entre elas o Banco Insular de Cabo Verde, uma compra do BPN que Oliveira Costa nem sequer comunicou ao Banco de Portugal. O banqueiro iniciou também operações no Brasil, mas em 2007 o panorama começou a mudar. O Banco de Portugal pediu clarificações sobre a composição acionista do banco e exigiu a separação entre a área financeira e a não financeira. Foi descoberto um buraco nas contas de 700 milhões de euros, ocultado com recurso ao Banco Insular de Cabo Verde. Em novembro de 2008, o BPN foi nacionalizado pela mão de Teixeira dos Santos no governo do PS. A partir daí começou a outra vida de Oliveira Costa, passada em grande parte do tempo em tribunais. A primeira condenação chegou em 2017, 14 anos de prisão pelo desvio de 9.700 milhões de euros. Na leitura da sentença, o juiz salientou que esta foi a maior burla da justiça portuguesa. Mas o Tribunal da Relação alegou ter-se esquecido de definir a pena para o crime de abuso de confiança, que prevê mais 8 anos de cadeia. Oliveira Costa acabou por ser condenado a uma pena única de 15 anos de prisão por abuso de confiança, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais. Oliveira Costa foi detido apenas uma vez, em 2008, mas conseguiu ficar depois em casa, em prisão domiciliária, com o argumento de que estava doente. Só foi condenado em 2017, acabou por nunca cumprir a pena de prisão de 15 anos a que foi condenado. Ora, como veem, aqui nesta peça há mais um protagonista, um idealista, para não dizer idiota, que se lembrou de nacionalizar o BPN. O BPN começa com um buraco de 700 milhões e acaba em 9.700 milhões e o que ainda virá. Portanto, Teixeira dos Santos é também um dos protagonistas deste caso. E recordar também que Teixeira dos Santos era um ministro de quem? José Sócrates. José Sócrates vai ser o segundo caso que nós vamos perceber e confirmar que este método de arrastamento da justiça funciona sempre. Lá está, mais uma vez, é preciso haver dinheiro para pagar aos bons advogados. José Sócrates vai-lhe acontecer exatamente o que aconteceu agora aqui a Oliveira Costa, que acabou de falecer hoje. Quando for condenado, já não serve de nada.